Oi meninas, tudo bem? Boa noite. Hoje a gente vai ter uma live super interessante sobre rejuvenescimento íntimo, né? A gente vai falar sobre cirurgia íntima e também sobre procedimentos que podem ser feitos para embelezar a área íntima. Vocês podem enviar as perguntas de vocês pelos comentários, ou quem quiser mais descrição, né, por se tratar de um assunto assim mais delicado, pode enviar ali pela caixinha de perguntas onde tem uma interrogação. Oi, doutora Tainara, tudo bem? Oi, Mari, tudo bem contigo? Tudo bem também. Que bom, que ótimo esse convite, Mari, obrigada. Imagina, obrigada, doutora, por ter aceito participar dessa live super especial, né? A doutora também foi uma das primeiras cirurgiãs, acho que foi a primeira cirurgia plástica que eu fiz live aqui, lá em Olha só, 2020, né? olha Quando eu que tava legal, começando com as lives. olha Então, que muito legal. obrigada pelo apoio desde o começo. Uhum. É, Queria que a doutora se apresentasse e falasse um pouco sobre por que escolheu essa área, né? Focar mais nessa área da cirurgia plástica, também sobre sua formação, cursos. Uhum. Então, quando eu terminei a residência de cirurgia plástica, eu vim para Chapecó, Santa Catarina. Na região não tinha outras mulheres cirurgiãs plásticas. E eu acabei tendo uma procura muito grande de pacientes mulheres para fazer cirurgia íntima feminina. Eu passei a fazer, eu achava que eu não tinha tanto conhecimento assim, e eu pensei, ou eu continuo, ou eu busco mais conhecimento, ou eu paro por aqui, porque eu não queria fazer nada mais ou menos, ou eu fazia bem feito ou não fazia. Foi quando eu decidi ir com o Dr. Gary Alter, que é quem inventou a técnica em cunha estendida, é um cirurgião plástico e urologista, trabalha em Los Angeles, na Califórnia, nos Estados Unidos. Eu fiz contato com ele e passei um tempo com ele lá. Aí, voltando e aplicando a técnica dele, os resultados começaram a ficar muito melhores do que eu vinha fazendo. E foi aí minha paixão pela cirurgia íntima. Aí a cirurgia já, a parte cirúrgica já bem estabelecida e com bastante segurança e com bons resultados, eu percebi que eu só sabia operar e que eu não sabia muito além de cirurgia. Foi quando eu decidi fazer minha pós-graduação em rejuvenescimento íntimo feminino. Essa pós durou 2 anos e agora, enfim, acho que já sei bastante sobre isso para a gente poder conversar e eu poder esclarecer muitas dúvidas de quem está participando da nossa live, né, Mari? Sim, com certeza. Então, o que pode ser feito de cirurgia na região íntima? Pode ser feita uma lipoaspiração, pode diminuir o tamanho do clitóris, pode tirar diminuir o tamanho dos lábios, se é só os grandes lábios ou pode ser os pequenos lábios também. Uhum. Então, Maria, eu trouxe aqui uma imagem de um silicone para nos ajudar no esclarecimento. Fica bom assim? Aham, fica perfeito. Então tá, vamos lá. Essa região de cima a gente chama de monte pubiano e por vezes ela é gordinha. Quando ela é gordinha, a gente precisa fazer uma lipoaspiração. Por outras vezes ela tá sobrando pele aqui. Por quê? Porque essa pele vem lá do abdômen, a gente precisa fazer um lifting, ou seja, retirar a pele e puxar, levantar essa porção da região do monte pubiano. Então essa é uma cirurgia passível de ser feita. Aí a gente vem para os grandes lábios. Então, os nossos grandes lábios são esses de fora. As pacientes confundem um pouquinho isso, tá? Os grandes lábios é a porção externa. E os grandes lábios, eles podem estar flácidos demais, e isso precisa de uma cirurgia para retirar um pouco de tecido, assim como quando a nossa mama está flácida demais, assim quando o nosso abdômen está flácido demais, a gente precisa retirar a pele. É a mesma coisa para o grande lábio, tá? Por vezes, os grandes lábios eles estão um pouquinho atrofiados, que seria com perda de volume, e eles precisam ganhar volume. E aí, como a gente faz para eles ganharem volume? A gente pode fazer isso cirurgicamente, lá no bloco cirúrgico, com gordurinha, que a gente pode retirar de alguma outra parte do corpo da mulher. Ou então a gente pode fazer até isso em consultório.
através de preenchedores, que a gente pode conversar um pouquinho depois, então, sobre a parte não cirúrgica, tá? E aí vem as cirurgias da parte do vestíbulo, né? Que aí vai englobar aqui, por exemplo, os pequenos lábios. Os pequenos lábios, eles normalmente eles estão aumentados de tamanho. E esse aumento dos pequenos lábios incomoda muito as mulheres, né? Por quê? Porque vai incomodar na higiene, vai incomodar na hora que coloca uma roupa, porque eles ficam para fora dos grandes lábios e isso incomoda esteticamente, na hora da academia, principalmente. Vai incomodar na atividade física, vai incomodar na atividade sexual. Então, o incômodo não é só estético, né? O incômodo é do dia a dia, do cuidado, do autocuidado, e isso traz dificuldades para a mulher. Então, a cirurgia para reduzir os pequenos lábios, ela torna a vida da mulher muito mais fácil. Porque toda hora a gente vai no banheiro, toda hora a gente precisa se secar, toda hora. Isso é algo que é muito do nosso dia a dia, né? Tá muito dentro da nossa vida, assim, né? Outra questão é o aumento do capuz clitoriano. Isso é uma coisa legal também de mostrar. Então, assim, ó, essa porçãozinha superior é o capuz do clitóris. O nosso clitóris, a cabeça dele, que seria a glande dele, tá aqui assim. E essa pelezinha que recobre ele é o capuz dele. Tanto é que se a mulher fizer isso aqui, ó, colocar um pouquinho para trás, ela vai ver essa cabecinha do clitóris. Então, essa pelezinha de cima, quando tá em excesso, também não fica bacana. E se na hora da cirurgia, o cirurgião usar de uma técnica que só retira o pequeno lábio e não contempla a parte do capuz, normalmente o resultado não fica muito legal. Fica parecendo um micropênis, porque retirou a porção inferior e deixou a porção superior, que é a partezinha de cima do capuz. Aí, Mari, eu preciso comentar isso contigo, com quem está participando da nossa live, até com os colegas que estão assistindo a gente. Na minha época de residência, que foi há alguns anos atrás, né? 15 anos atrás, se falava muito em não fazer e não mexer na parte do capuz por as mulheres perderem a sensibilidade. Mas isso não é verdade. A inervação e a vascularização do clitóris está na porção de baixo e não na porção de cima, onde é que a gente mexe na pele. Então, a gente não corre esse risco. Tá? Então, retirando a pelezinha do capuz, a gente não corre o risco de diminuir a sensibilidade do clitóris. Que isso é uma dúvida muito frequente nos consultórios e até dos meus próprios colegas, tá? Então, precisa sim retirar, porque fica harmônico, tá? E aí, então, tem as cirurgias da parte do clitóris. Então, a gente tem a cirurgia para reduzir o capuz, tem a cirurgia para fazer lifting no clitóris. As mulheres que estão tomando os hormônios masculinizantes para aumentar a massa muscular, enfim, oxandrolona, por exemplo, elas têm apresentado muitas vezes um aumento do tamanho do clitóris. E às vezes não em espessura, mas em comprimento. Essas pacientes vão se contemplar de um lifting de clitóris. Então, é outro tipo de cirurgia. Outras pacientes, por vezes, então, elas apresentam um aumento também no volume do clitóris. Aí, essa paciente precisa tanto da elevação do clitóris quanto da diminuição do tamanho dele, no caso, né? Que a gente só tem um. Mas, então, de uma maneira geral, essas são as cirurgias que a gente contempla. As cirurgias da parte do rejuvenescimento íntimo, que são intravaginais, que é para atrofia da vagina, que é para a parte do períneo. Essas, Mari, eu até aprendi a fazer, mas eu prefiro deixar com ginecologista. Eu acredito que cada um tem bastante serviço na sua praia, né? Aí, então, eu acho que esse tipo de cirurgia, até para quem talvez nos assista e queira me procurar, a parte intravaginal eu deixo com o ginecologista, tá? Uhum. E você geralmente opera sozinha ou opera com uma ginecologista quando são essas questões, assim? Ah, então, é que normalmente
como a gente vai se posicionando no mercado, os pacientes já sabem, né? Então, normalmente quem me busca, já busca com queixas estéticas, externas, né? Quando o paciente vem com queixa intravaginal, eu normalmente encaminho para o gineco, ele vai operar a parte intravaginal. Agora, se o paciente tem as duas queixas, daí sim, daí a gente associa, chama gineco junto, faz a parte intravaginal e eu faço a parte externa. Uhum. E o pós-operatório, ele é muito dolorido ou não é dolorido? É chatinho? Ah, então essa pergunta é ótima, porque quase todo mundo, quase todas as mulheres pensam que vão operar e que vão sair na hora de fazer xixi, vão ter muita ardência para urinar, né? Que vão ter muito incômodo e não é verdade, tá? Então a dor é muito pequena e não tem ardência para fazer xixi. A questão é que incha um pouquinho, então fica um pouquinho desconfortável. Precisa usar gelinho nos primeiros 2, 3 dias. Precisa cuidar para não para manter roupas mais largas, não tão justas, não tão apertadas, tá? E precisa cuidar com um pouquinho de atividade física nos primeiros dias. Mas, de uma maneira geral, o resultado, o pós-operatório é muito tranquilo. As pacientes costumam operar e em 3 dias voltar ao trabalho. Uhum. E em relação às cicatrizes, elas ficam escondidinhas ou elas ficam mais aparentes? Nessa região é fácil de dar queloide ou ficar uma cicatriz hipertrófica ou é mais tranquilo? Muito boas tuas perguntas, né, Mari? Então, nessa técnica que a gente usa de cunha estendida, diferente da a cirurgia em elipse, ela vai retirar um pedaço de baixo até em cima e os pontos vão ficar aqui na frente. Inclusive, isso é uma das questões que a gente é contra essa técnica, porque não fica tão bonitinho os pontos, tá? E fica realmente a cicatriz fica mais aparente. Na técnica da cunha estendida, quando precisa, né? Então, a gente vai retirar como se fosse uma pizza aqui, e a paciente só vai ver um pontinho bem aqui nessa porção da junção das bordas. E o restante da cicatriz vai estar por dentro e vai estar aqui por fora, se estendendo até na porção superior. Então, nessa lateral, a cicatriz vai ficar escondida pelo grande lábio. Uhum. E nessa porção que a paciente vê melhor, só vai ficar um pontinho aparente bem aqui na junção das bordas. Então, a cicatriz fica muito bacana, não é o que incomoda as pacientes. E eu nunca vi um queloide nessa região. Eu não acredito que alguma paciente tenha, assim, essa predisposição, que é uma região mais de mucosa, não que não possa ter, né? Mas é muito raro. Uhum. Até porque quando às vezes a gente machuca a boca, né? A região aqui também cicatriza super rápido Super e rápido. quase ninguém tem cicatriz na boca, né? É que a vascularização dessas regiões é muito boa. Então, a cicatrização também é muito boa. Uhum. Em relação ao ato sexual, depois de quanto tempo pode ser feito? Então, a gente indica 45 para virar 30. Eu sempre digo que se falar 30 vai virar 15. Então, eu sempre digo para os pacientes, fiquem 45 dias sem ter relação sexual, porque 30 dias pelo menos, tá? Qual é a questão? A questão é que no ato sexual vai ter atrito e precisa de um período de cicatrização. Precisa de um período que os tecidos realmente tenham se aderido para que na hora do ato sexual não rompa, né? Esses pontos não se rompam assim. Então, esse período é necessário e é bem importante também, porque o resultado do pós-operatório imediato depende do cirurgião, mas o resultado do pós-operatório a longo prazo depende da paciente. E essa é uma questão bem importante. Uhum. Em relação à anestesia, que tipo de anestesia é usada? É geral, local, peridural? Não, acho que peridural não é nesse caso, né? A raquidiana. Tá. Então, assim, para casos que a hipertrofia, o aumento, por exemplo, do pequeno lábio é pequenininho, a gente pode fazer com anestesia local no consultório. As pacientes que têm esse pequeno lábio em graus mais avantajados, graus maiores, com a hipertrofia do capuz clitoriano, que eu já mostrei para vocês, que precisem de lipoenxertia, enfim, elas vão para o bloco cirúrgico, para maior conforto delas, porque a cirurgia vai ser mais longa
e elas vão cansar se tiverem que ficar por muito tempo paradas, sentindo desconforto, não vai ser uma experiência agradável. Então, a gente tenta também dar uma experiência agradável para a paciente. Com a ida ao bloco cirúrgico, a paciente pode ser submetida a uma raquianestesia, pode ser submetida a uma simples sedação, que daí com mais anestesia local que a gente faz, e pode ser também uma anestesia geral. Então, isso vai depender de uma conversa dela com o anestesista, para ver o que eles juntos decidiram fazer nessa paciente, tá? Mas tem as 3 opções, as 4 no caso. Uhum. E geralmente quanto tempo dura o procedimento no bloco cirúrgico? No bloco cirúrgico dura entre 1 hora e 1 hora e meia. E quando a gente faz em consultório, vai acabar acabar demorando também uns 40 minutos, porque embora seja um procedimento menor, mas a paciente está acordada, a gente precisa ir com um pouquinho mais de calma, então acaba levando uns 40 minutos. Uhum. Em relação ao pós-operatório, é indicado fazer algum tipo de drenagem, tape? Para a área íntima, a gente não tem usado nem tape e nem drenagem. Nunca é contraindicado, né? Porque são maneiras de melhorar a drenagem linfática da paciente, mas não tem necessidade. Porque realmente não é algo que incomoda muito, não incha muito, não costuma ter equimoses, né? Como numa lipoaspiração, por exemplo. Então, não está na prática das cirurgias íntimas, os tapings e as drenagens. O que se faz no pós-operatório, que é muito importante, é o gelo. Então, o gelo local é o nosso amigo nos primeiros dias. E por isso, por essa questão mesmo do gelo, é que a gente recomenda que nos 3 primeiros dias a paciente possa ficar mais tranquilinha em casa. Depois disso, consegue retornar ao trabalho com bastante facilidade. Então, eu comentei isso antes com vocês. Hoje eu tenho pacientes que vêm de outras cidades, que pegam voos para vir para Chapecó para operar e que ficam aqui só no primeiro dia, retornam e também com bastante facilidade, sabe? Então, não é uma cirurgia de grande desconforto e nem de grande risco, porque é uma cirurgia de pequeno porte. Uhum. Em relação à calcinha, existe algum tipo de calcinha específico que tem que usar no pós-operatório ou não usa calcinha? Então, eu sempre recomendo usar, porque ainda mais quando a mulher é acostumada a usar, é ruim ficar sem, né? Mas eu sempre digo para, se não tiver a cueca do marido, para comprar 2 calcinhas bem largas, simples e de algodão. Então, porque as calcinhas, elas não podem ser de renda, elas não podem ser de um tecido que não ajude na transpiração. E também eu prescrevo sempre para as pacientes um sprayzinho, que é a rifocina, que muitas pacientes devem conhecer. E esse spray, ele acaba manchando as roupas. Então, tendo 2 calcinhas mais simples, assim, para usar no pós-operatório, aí depois descarta as calcinhas, provavelmente, né? Mas sim, usa calcinha. Uhum. E a paciente, assim, no caso, ela não pode andar de bicicleta, não pode andar de moto? Por quanto Isso. tempo? Isso, então assim, ó, por 1 mês os cuidados são maiores, tá? Nos 15 primeiros dias, nada, nada, nada. Nem atividade física nenhuma. Às vezes a paciente diz, mas doutor, eu só quero malhar braço. Mas atividade física, de uma maneira geral, mesmo que vá para academia fazer só membro superior, aumenta a vasodilatação corporal, aumentando a vasodilatação da região íntima. E isso pode causar abertura de essência, né? Que a gente fala dos pontos. Então, por 15 dias, 0. Depois de 15 dias, dependendo da evolução dos pacientes, a gente já pode liberar para algumas atividades físicas mais leves. Uma caminhadinha não muito longa, aí sim um membro superior, aí a gente consegue liberar para algumas atividades mais leves. Mas, por exemplo, uma bike, uma moto que a paciente vai acabar tendo um solavanco sobre o selim, sobre o banco da moto, 30 dias pelo menos. Uhum. Perguntaram ali, ela falou que ela tem a vagina gordinha nos lábios maiores. Ela quer saber se tem como limpar essa região e diminuir. Tem sim. Tem sim. Aí, só obviamente, a gente precisa avaliar
porque se às vezes a gente faz uma lipoaspiração mais extensa, os lábios vão ficar flácidos depois, né? E isso acontece, como acontece no abdômen, no braço, na perna. Então, só isso que precisa ser avaliado. Se só vai ser lipoaspiração, se aí teria que retirar a pele um pouquinho para deixar bonita a região. Uhum. Também perguntaram sobre o tamanho do clitóris. Se tem como diminuir sem tirar o prazer. Sim, sim. Tem como diminuir sem tirar o prazer. Justamente cuidando da inervação, que eu comentei antes com vocês. Então, tem a técnica, né? Tem a clitoropexia, que seria só a elevação do clitóris, e tem a clitoroplastia. A clitoroplastia é a de maior risco de redução da sensibilidade. Mas, ainda assim, tem a técnica que cuida da inervação, da vascularização, para que a paciente não perca o prazer. Uhum. Tem outra cirurgia, Mari, que eu acabei não comentando contigo, que é interessante também a gente saber que existe, é a exposição do clitóris. Por vezes o clitóris está muito... a pelezinha que está passando por cima dele está escondendo muito a glande do clitóris. E como ele quase não fica exposto, a paciente sente menos sensibilidade. A gente chama isso de fimose do clitóris. Então, se a gente abrir e deixar o clitóris levemente exposto, a mulher vai ter mais sensibilidade. Então, é outro item que pode ser avaliado e que pode colaborar com a paciente. Uhum. Perguntaram também se é possível fazer outras cirurgias associadas para não dizer que fez a cirurgia íntima. Ah, sim, isso é o mais comum. Eu faço muito mama com íntima, nariz com íntima, blefaro com íntima, qualquer coisa dependendo da idade da paciente. Porque é justamente isso. Embora as pacientes hoje já se sintam bem confortáveis para falar isso, nas rodas das amigas, as minhas próprias pacientes dizem que comentaram com as amigas, mas ainda assim existem as pacientes que não querem falar sobre o assunto, que não se sentem confortáveis em dizer, pelo menos num pós-imediato, que operaram a região íntima e fazem cirurgias associadas para ter essa justificativa no trabalho, na escola, no colégio, não sei, né? No serviço, enfim, em casa, para a família. E a partir de que idade pode ser feita? Já que a doutora falou de escola, tem meninas mais novas, assim, que buscam essa cirurgia? Tem sim. E isso é algo também bem interessante, que eu fico bem feliz, porque hoje eu tenho mães que trazem as filhas para operar. Nossa, que bom! Então, assim, eu opero com 2 anos pós-menstruação, tá? Então, teve a primeira menstruação, 2 anos depois, a gente faz a cirurgia. E eu tenho várias mães que trazem suas filhas. É muito bacana, assim, isso demonstra o quanto a gente evoluiu. Porque hoje as mães, então, sabem o que está acontecendo com as suas filhas, tem diálogo familiar e elas conseguem ir juntas para o consultório, sabe? Então, é muito, muito legal. Então, é 2 anos depois da primeira menstruação. Uhum. Nossa, bem novinha, então elas já conseguem fazer, né? Por exemplo, eu menstruei com 12 anos, então com 14, se fosse o caso, eu já poderia fazer. Bem interessante. Justamente. Porque muitas já trazem justamente com o objetivo das pacientes, das suas filhas, não se frustrarem num primeiro relacionamento, sabe? Então, já começarem um relacionamento e uma vida sexual de uma maneira mais fácil, né? Com menos problemas, traumas. É bem, bem legal mesmo, bem legal. Uhum. E existe idade máxima também? Não, não. Eu acho que a idade máxima daí é a cabeça de cada paciente, né? Mas não existe idade máxima. Existe condição de saúde. Sim, com certeza. Perguntaram ali também como que outra pessoa de outra cidade faz para ter uma avaliação online com a doutora. Então, a gente pode marcar telemedicina. O que a gente tem feito agora, as redes sociais, elas têm nos ajudado muito, né? Agora, com aquela foto, por exemplo, de visualização única. Aí, por vezes, então, a gente conversa numa consulta de telemedicina e a paciente manda para o meu celular particular uma imagem, assim, só para eu ter uma noção, porque às vezes, durante o vídeo,
por mais que tenha segurança, tudo mais, a paciente não se sente confortável, é uma opção. Se a paciente não quer me mandar imagem, como eu falei, eu tenho hoje bastante segurança no que eu faço, pela explicação da paciente, a gente mais ou menos, eu mostro, né, os moldes, a paciente me fala como ela se vê, e aí quando ela vem para operar, eu examino ela e a gente conversa mais uma vez só para eu não fazer nada que não seja do agrado dela e a gente faz a cirurgia. Então tem essas duas opções, assim. Uhum. E nesse tipo de cirurgia plástica também tem pacientes, se é possível levar foto, por exemplo, da região íntima da Barbie. Eu quero a região íntima da Barbie. Tem como deixar a região íntima igual da Barbie ou cada ser humano é único e cada uma possui a sua característica? Cada ser humano tem sua característica, né? Cada nariz, cada pessoa tem seu nariz, cada pessoa tem sua mama, mas essas imagens que as pacientes trazem para nos mostrar o que para elas é bonito sempre ajuda. Eu nunca achei isso ruim na nossa prática diária, porque isso nos mostra o que passa na cabecinha do paciente. Então, mesmo que não seja para eu deixar igual, serve para eu explicar para a paciente que aquilo não a pertence, por exemplo. Né? Porque às vezes a paciente vem com um resultado que não tem nada a ver o ponto de partida da anatomia que ela tem. Mas pelo menos serve para eu falar, olha, veja, tu está buscando isso, por exemplo, tá? A paciente vem e ela apresenta uma região íntima com a imagem de uma região íntima bem rosada. E a região íntima dela é bem enegrecida. Eu posso dizer, veja, você está me apresentando uma região íntima rosada, isso é um tipo de pele, é uma característica, só que o teu biotipo, o teu fator é outro. Então, a gente não vai conseguir chegar nesse resultado. Eu posso clarear a tua região íntima, mas a gente não consegue mudar tanto assim. Mas é legal, porque já me deu uma referência do que para ela é bonito, né? Então, eu nunca me incomodei. Eu sempre gostei, assim, que as pacientes me mostrassem imagens. Uhum. E pode ser feita tipo uma repaginação completa nessa região, numa cirurgia, por exemplo, envolver tudo que é possível de cirurgia. Clitóris, grandes lábios, pequenos lábios, lipo, lifting, não sei, todas as 6 cirurgias. Olha, todas 100% eu acho que eu nunca fiz, mas eu já fiz, assim, tipo 70% das cirurgias numa mesma paciente. Que até, eu lembro até hoje que me falaram, mas, Tainara, isso não é uma cirurgia, não é uma ninfoplastia, né? Porque até depois eu gostaria de comentar sobre esse assunto. Isso não é uma ninfoplastia, isso é uma reconstrução da região íntima, né? Então, por vezes, sim, assim, a gente usa tantas técnicas que consegue mudar bastante a região íntima. E aí, só aproveitando o gancho, então, Mari, ninfoplastia é a cirurgia dos pequenos lábios, de uma maneira geral, tá? Por isso que hoje, assim, eu prefiro chamar de cirurgia íntima feminina. Porque a cirurgia íntima feminina, ela vai englobar todas aquelas que a gente comentou no começo da live. Não só a cirurgia dos pequenos lábios. A cirurgia dos pequenos lábios é o que as pessoas mais conhecem, é o que as pessoas mais procuram e é o que os colegas, de uma maneira geral, mais sabem fazer. Mas existem vários procedimentos na região íntima que podem beneficiar e podem dar resultados diferentes para a paciente. Uhum. Às vezes acho que as pacientes chegam, né, falando que querem uma ninfoplastia, mas nem a ninfoplastia que elas precisam, né? Porque esse termo, né, cirúrgico se popularizou de uma maneira gigante. Exatamente, exatamente. E até aproveitando a nossa live, eu quero convidar os colegas que nos assistem ou que vão nos assistir. A gente promove um curso junto com 2 colegas da pós-graduação que se chama Intimate Class. Ele acontece em Cascavel e a próxima edição vai ser agora em abril. Então, para quem tiver interesse, é uma gineco, né, minha colega, uma dermato e eu. Então, cada um na sua área, passando a sua visão dentro do seu conhecimento sobre rejuvenescimento íntimo. É bem bacana, são 3 dias, aqui pra gente fica fácil, porque é sexta, sábado e domingo, aí não roubam muitos dias de consultório, então fica aqui o meu convite. Eu vou falar para a doutora Paty Bigolin, lá de Curitiba, sabe?
Ela Aham. mora ali perto, ela casou com o Dr. Dalton Volpato, que é de Medianeira. Ela gosta muito de cirurgia íntima. Vamos falar pra ela sobre esse Ah, curso. então isso aí. Aham. Uhum. Em relação aos procedimentos de consultório, né, que podem ser feitos. Pode ser usado um Sculptra para dar mais colágeno nessa região. Não sei se é o Sculptra agora, me confundiu, se é Radiesse, né? Uhum. Mas pode ser usado ou é somente em outras regiões que se usa? Sim, se usa. Se usa o Radiesse, se usa o Sculptra. Então, os bioestimuladores, que são esses que tu tem citado, eles vão ajudar a melhorar a flacidez e vão melhorar um pouquinho a tonicidade da pele dos grandes lábios. Eles são super bem-vindos, principalmente em pacientes que não querem ganhar volume na região dos grandes lábios. Tem paciente que é magrinha, que gosta de ser magrinha, que não quer volume no grande lábio, justamente para não parecer gordinha, enfim. Essas pacientes, quando elas têm um pouquinho de flacidez, que isso inevitavelmente vai acontecer, Mari, com o envelhecimento, né? A partir de que idade que você nota que começa a gerar uma flacidez, que essa região começa a envelhecer um pouco? Isso é um pouquinho também gestação dependente, mas de uma maneira geral, a partir dos 35, 40 anos, que é quando a gente também percebe o envelhecimento da face feminina, a região íntima também começa a sofrer envelhecimento. Então, esses bioestimuladores são bem-vindos. Além deles, a gente tem então os preenchedores, que é quando a paciente precisa de volume de grande lábio. Então, tem paciente que ela acha que o pequeno lábio é grande. E, na verdade, é o grande lábio que é pequeno. Me fiz entender? Uhum. Sim? Então, ela precisa, por vezes, não de cirurgia para retirar o pequeno lábio. Ela precisa, por vezes, de uma cirurgia ou de um procedimento para aumentar um pouquinho o grande lábio. Porque aí, com isso, vai esconder os pequenos lábios. Isso quando casos mais simples, tá? Como a gente faz esse preenchimento? Então, com gordura é uma opção. E com preenchedores, como a gente usa no rosto, como a gente usa em outras partes do corpo, principalmente no rosto, né? Mas enfim, a gente pode usar então nos grandes lábios, tá? Outra questão bem interessante, bem bacana assim para a região dos grandes lábios desses procedimentos de consultório é o clareamento. Então, fazer um conjunto, poder operar quando necessário, poder colocar o preenchimento quando necessário, um bioestimulador, e no final ainda clarear, dá um resultado bem legal para a região íntima e muda a carinha. Uhum. E o escurecimento, ele é causado mais pela gilete, pela depilação? Ou tem algum outro fator? Fator da cor da pele da paciente, né? Então, se quem é mais clarinha, vai ter a região íntima mais clarinha. Quem é mais morena, vai ter a região íntima mais morena. E também por tem a questão então do fator de pele, tem a questão do atrito. Então, pacientes que usam roupas muito apertadinhas e que o tecido da região sempre fica atritando, também é um causador de enegrecimento, de escurecimento dessa região. Também pela maneira que depila, tá? Então, a depilação com cera, que acaba sempre fazendo uma lesão, também pode escurecer. E alguns tipos de laser para depilação também tem que cuidar, porque pode fazer um escurecimento depois da pele. Conforme a potência, pode levar depois a uma hiperpigmentação que a gente fala, né? Uhum. E esse clareamento, ele é feito com laser ou com ácidos? A Mari já tá super craque, né? Faz tanta live, já aprende tanto. O clareamento, ele pode ser simplesmente feito através de ácidos, que são maneiras mais simples e menos eficazes, obviamente, mas ele pode ser feito também através de tecnologias. Por exemplo, tá? A gente tem no consultório, e a doutora Daniela Dermato, que é minha sócia, tá assistindo nossa live, a gente tem o EndMed. O EndMed, então, é uma radiofrequência que vai fazer
microagulhamento no tecido. Com isso, isso ajuda porque é uma porta de entrada do produto. E aí, depois do microagulhamento, a gente passa, então, um clareador. O que acelera, o que aumenta o resultado, tá? Então, tem várias maneiras de clarear. Não é só através de ácido. Então, tem sim algumas tecnologias que colaboram, que favorecem esse tipo de tratamento. Aí eu poderia citar vários, né? Mas um deles é o Indymed, que é muito eficaz e a gente tem na clínica para oferecer. Uhum. E é preciso muitas sessões ou uma sessão já resolve? A, Dói? a gente sempre passa um anestésico antes, a paciente tem que ficar uns 20 minutinhos aguardando para esse anestésico fazer efeito. Depois disso, a dor é bem suportável. O número de sessões depende um pouquinho do resultado que a paciente espera. Então, a gente sempre fala para a paciente, acho que quase todos esses procedimentos estéticos que são através de tecnologias, se fala, na maioria deles, se fala em 3 sessões, né? E né, para esse, por exemplo, não é diferente. Mas eu sempre explico para o paciente que quem vai falar o número de sessões é ele mesmo. Por vezes, ele faz uma sessão e diz, nossa, já clareou o suficiente, eu estou satisfeita assim. Não tem a obrigação de fazer a segunda e a terceira sessão. Elas vão melhorar ainda mais, elas vão complementar o resultado, mas elas não vão interromper o resultado da primeira caso não sejam feitas. Então, uma sessão já vai dar um bom resultado. Uhum. Perguntaram também após quanto tempo de ter o bebê pode ser feita essa cirurgia e também perguntaram se pode ser feita no parto. Então, no parto não, meninas, tá? Na hora do parto a gente tem uma ação hormonal muito grande sobre o nosso corpo ainda, e essa ação hormonal ela permanece nos primeiros meses. Então eu sempre oriento a gente a fazer cirurgias estéticas depois de 6 meses pós-gestação. É um prazo bom para o nosso corpo aos pouquinhos ir voltando ao original, nunca volta 100%, né? Mas para já não ter mais ação hormonal. E aí sim a gente pode fazer a cirurgia. Então, 6 meses pós-gestação. Uhum. E a mulher que ela fez a cirurgia íntima, quando ela for ter um outro bebê, pode alterar de novo, ou pode ser que não altere, sabe, a cirurgia, ou pode prejudicar em alguma coisa, por exemplo, se ela quiser fazer um parto normal, né, que vai ser uma região que vai ser lesada novamente. Legal. O parto, mesmo que ela faça um parto vaginal, ela não vai ter prejuízo, tá? Não vai estragar a cirurgia prévia dela da região íntima. Com a gestação, de uma maneira geral, também não. Porque se ela tinha, por exemplo, uma hipertrofia, que era o aumento dos lábios, esses lábios foram reduzidos, foram ajustados, tá? O que acontece com muita frequência é a alteração da flacidez dessa região e com uma nova gestação e por vezes a alteração na coloração. Então, sim, pode porque volta a ter muita ação hormonal na região íntima, então pode voltar a escurecer. Uhum. Perguntaram ali sobre o laser, se volta a escurecer ou se mantém a cor que ficou. Quando a gente atinge o resultado, se não tiver um agravante, como uma nova gestação, mantém o resultado. Só se tiver algum agravante. A pessoa, às vezes, por vezes, engorda e aí tem um atrito muito grande da região, tá? Mas se, digamos que se a vida da pessoa não tem nenhum fator importante que entre, o resultado permanece. Uhum. Perguntaram também se o HPV interfere na cirurgia. A gente nunca vai fazer uma cirurgia com HPV ativo, mas se ele já foi tratado, a paciente pode ser operada. Uhum. Porque qual é o risco? Ele espalha? É um vírus, né? HPV é um vírus. E aí, na verdade, assim, qualquer doença ativa, a gente não opera paciente, porque a gente considera essa uma cirurgia estética e que a gente só deve fazer quando a paciente está sem nenhuma outra patologia. Então, mesmo o herpes, né? Tem o herpes ativo. Eu não vou operar a paciente.
Então, Uhum. a gente não opera quando a paciente está gripada, então a imunidade da paciente já não está 100%, que se está se manifestando uma doença, a imunidade dela não está legal. Então, por que que eu vou causar mais um dano para a paciente? Eu sempre falo isso, né? O corpo não sabe que aquilo é uma cirurgia plástica, para ele aquilo é um dano e ele precisa se recuperar. Então, por que que eu vou, se ele já não está com toda a energia, por que que eu vou causar mais um dano para ele? Então, a gente espera, o paciente cura do que tem, depois opera. Uhum. Perguntaram também sobre a quantidade de ml que é usada para preencher essa região geralmente. Ah, pergunta bem bacana. Essa pessoa já estudou. Depende muito do desejo de cada paciente e depende do quanto o grande lábio, por exemplo, está atrofiado. Tem pacientes que têm uma atrofia super leve e eu vou ter que usar menos gordura. Tem pacientes que têm uma atrofia muito intensa e eu preciso usar mais gordura. Mas uma média, tá, que se usa é de 10 a 30 ml de gordura tratada, adequadamente tratada, tá? Essa gordura que ela vai para a região dos grandes lábios, ela precisa receber um tratamento especial para que a pega dela seja eficaz. Porque se a gente não tratar ela adequadamente, a pega é muito pobre. E aí o resultado fica desfavorável para a paciente. Uhum. Então, não tem chances, grandes chances da gordura ser absorvida, né? Porque é uma pequena quantidade. É isso? A gordura um pouco, Mari, por melhor que a gente trate essa gordura, um pouco sempre vai ser reabsorvida, tá? Mas o que a gente tem assim, de prática de consultório, eu considero que 40% é reabsorvido do que a gente aplica. Então, eu sempre aplico eu aplico a quantidade de ml que eu acho que fica bonito, que tá bonito. Aí eu calculo o que eu apliquei e aplico 40% a mais. Então, na hora que termina a cirurgia, fica um pouquinho maior do que eu gostaria, esteticamente falando. Mas eu já aplico isso pela minha prática de consultório depois, que eu vejo que 40% mais ou menos reabsorve. Então, se eu não aplicar esse plus, depois a paciente ou o nosso resultado não vai ser tão bom quanto poderia. Uhum. Perguntaram também se podem ser retirados hemorroidas nessa cirurgia. Ah, então até pode, tá? Também não é da minha prática. Mas aí a gente pode chamar uma coloprocto e sim, pode fazer uma cirurgia associada. Uhum. Porque são regiões diferentes, né? Apesar de serem É, próximas uma à outra. mas aí a cirurgia de hemorroida, essa vai doer. Perguntaram aqui também se pode ser feita essa cirurgia de diminuição de clitóris no consultório. Ah, essa não dá. Essa cirurgia de diminuição do clitóris é uma cirurgia mais invasiva, mais demorada, que requer que a paciente fique com uma pressão mais baixinha para não sangrar tanto. E aí essa só no centro cirúrgico. Uhum. Perguntaram de quais regiões podem ser retiradas a gordura para usar na enxertia dos Dos grandes grandes lábios. lábios. A gente pode, na verdade, pode ser qualquer gordura do nosso corpo. Então, se a paciente vai fazer, por exemplo, uma lipoaspiração do abdômen, eu uso aquela gordura e aplico nos grandes lábios. Se a paciente vai fazer uma lipoaspiração dos flancos, eu uso aquela gordura. Agora, digamos que a paciente não vai fazer nenhuma lipoaspiração, que ela não queria lipoaspiração, não foi o objetivo da consulta dela, e eu indiquei uma lipoenxertia dos grandes lábios para ficar um resultado da região íntima mais bonito. Eu retiro essa gordura da parte interna da coxa, que é uma região bem próxima da região que a gente Aham. está operando, facilita bastante na hora do procedimento, diminui o tempo cirúrgico, tá? E a paciente já vai ficar com essa área íntima mais isolada, ela cuida também da região da coxa, né, da parte interna da coxa, que foi a parte lipoaspirada. Também perguntaram sobre a melhor época do ano para fazer a cirurgia. Eu só acho ruim no alto do inverno. O alto do inverno, como a gente pede para usar roupas mais largas, menos justas, o alto do inverno eu acho uma fase difícil da paciente cuidar desse tipo da roupa no pós-operatório. Eu gosto muito, de uma maneira geral,
para cirurgia plástica de outono e primavera. Eu acho que são as estações que mais favorecem. Uhum. Perguntaram também sobre como é feita a higienização dessa região. No pós-operatório, né? Então, no pós-operatório, eu indico a paciente andar sempre com o lencinho umedecido. Ela vai lavar sem esfregar, vai secar com a toalha sempre de tapinha. E no dia a dia, ela vai fazer xixi, vai secar de tapinha e com um lencinho umedecido. Porque o papel, por vezes, se a paciente passar o papel, pode ficar um pedacinho de papel, ela não consegue higienizar tão bem, começa a acumular, dá odor, enfim, a região não fica tão bem higienizada. Então, sempre com lencinho úmido. Outra alternativa é um cotonete embebido no soro fisiológico. E nessa região que daí foi operada, eu explico isso para as pacientes também no consultório, assim, embebe o cabeçote de um cotonete e passa nessa lateralzinha girando, que com isso vai conseguir higienizar as laterais. E no restante, só tapinha com lencinho umedecido. Claro que lavando com água corrente antes, né? Mas depois a manutenção ao longo do dia dessa maneira. Uhum. Perguntaram se tem que parar o anticoncepcional. Como é uma cirurgia rápida, e se a paciente não tiver outras comorbidades, outros fatores que pontuem ela, que a gente tem uma escala, né? Eu vou classificá-la dentro dessa escala. Se ela não tiver outros fatores que pontuem e o único fator for o anticoncepcional, eu não peço para parar. Eu sempre penso que se eu pedir para parar e a paciente depois, por algum motivo, desregular e ela engravidar, uma gestação não desejada naquele momento pode atrapalhar muito a vida dela. E normalmente uma cirurgia rápida, sem outros fatores de risco, a chance dela ter um fator tromboembólico, que seria então um TVP, né, ou um TEP, é muito, muito baixa. Uhum. Então, no caso, nem a paciente que é fumante não interfere em nada nessa cirurgia. E a paciente fumante, sim. A paciente fumante vai sempre interferir em tudo, é a mais complicada, eu diria. A paciente fumante vai ter maior risco de tromboembolismo, a paciente fumante vai ter maior risco de deiscência da sutura, da técnica. Inclusive, essa técnica que eu uso nem está indicada em paciente fumante, justamente porque é quando mais abre ponto. A paciente fumante deveria deixar de fumar. E se a paciente, ela, no caso, é fumante, quanto tempo antes ela tem que parar de fumar? 4 semanas, pelo menos. Uhum. E depois para voltar a fumar? O ideal seria 4 semanas também. Mas é difícil, né? É difícil, né? É tipo chocolate parar de comer chocolate, quem faz atividade física parar de ir para academia. Uhum. Perguntaram também se pode acontecer de cair o cabelo após fazer essa cirurgia. Na verdade, a queda capilar acontece depois de várias cirurgias, mas em função da anestesia. Muitos pacientes se queixam de queda capilar pós-operatório, mas é por conta do estresse mesmo, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que a gente perde cabelo por conta do estresse. A cirurgia, dependendo até do porte, assim, ela não deixa de ser um estresse. É aquilo que eu falava antes, o nosso corpo não sabe que a gente fez algo para melhorar esteticamente, enfim, para ele foi um estresse. E às vezes ainda mais um pouco de estresse emocional, que a gente não consegue controlar, só piora a situação e faz com que a gente tenha uma queda capilar ainda maior. Uhum. Mas é temporário, né? Graças a Deus. Não é? Sim, graças a Deus. Perguntaram aqui se pode ser usado o Flogo Rosa para fazer essa higienização. Aquele que é usado após o parto normal. Eu não costumo indicar. Eu não costumo indicar porque não é uma higiene um pouquinho diferente, assim. É uma higiene que tem os pontos, né? Então, o parto normal nem sempre vem acompanhado de pontos. Não é do meu hábito indicar. Agora, não estou dizendo que não possa ser usado. Uhum. Perguntaram aqui também sobre a dor da cirurgia do clitóris. É que elas mais querem saber. Se vai doer muito no pós. Sim. Quando é só o capuz, meninas, que é essa partezinha de cima, vamos lá. Quando é só a pele dessa região do capuz, não dói nada. Vocês não vão sentir dor,
tá? Quando é só o lifting, esse é um tipo de cirurgia. Segundo tipo de cirurgia para o clitóris, o lifting, que é elevar a posição do clitóris. Vocês também não vão sentir dor. Quando vocês podem sentir um pouco mais de dor? Quando eu preciso reduzir o tamanho do clitóris. Aí sim vocês podem sentir um pouquinho mais de dor, principalmente porque a gente acaba fixando o clitóris na sínfise púbica. O que é sínfise púbica? É o ossinho que a gente tem aqui assim, ó. Se vocês se palparem, vocês vão sentir o ossinho. Ao redor do ossinho tem um tecido bem firme e nele a gente fixa o clitóris, para o clitóris realmente ficar numa posição elevada e não voltar a descer. Nesses casos, sim. Nesses casos, pode ter um pouquinho de dor no pós-operatório. Nossa, é uma região tão pequena, né? Dá pra fazer tanta coisa, né, Mari? Mas tem tanta coisa que dá pra fazer e tem tanto detalhe, né? Que nem essa parte do ossinho. Quem que ia imaginar que tinha que fixar o clitóris ali naquele pedacinho de tecido? Tipo, é fantástico nessa região. Uma coisa, Mari, que eu queria aproveitar também tua live, que eu sei que tem uma abrangência bem bacana entre os pacientes e entre os colegas, que é para alertar para que quando forem fazer cirurgia íntima, não seja retirado demais. Que o colega cuide na hora de fazer a cirurgia e que o paciente também cuide na hora de solicitar isso. Porque a paciente, por vezes, ela está tão incomodada com a hipertrofia dos pequenos lábios que ela chega para o médico e fala assim, doutor, tira tudo que tu puder. E o colega, no desejo de fazer algo que deixa a paciente satisfeita, exagera nessa retirada. Mas uma regra é que o pequeno lábio precisa ter 1 centímetro e não menos do que isso. Porque ele é como se fossem 2 folhas de vai e vem, uma porta de vai e vem, que precisam se cruzar. Então a mulher precisa deles para fazer o controle até de entrada de micro-organismos para a região da vagina. A mulher precisa desse controle para não ter lesão da mucosa que está na parte interna da vagina, tá? Então, eu já tive, hoje, por conta até do meu trabalho, diversos casos de pacientes que foram amputadas, né? Os pequenos lábios foram amputados. Existe cirurgia de reconstrução dos pequenos lábios, mas o resultado nunca vai ficar tão bacana. Então, se a gente conseguir controlar a cirurgia primária, a gente não vai ter essa cirurgia secundária que é de reconstrução. Então, isso é um alerta tanto para os colegas que fazem esse procedimento, quanto para as pacientes que pedem isso, às vezes, para os colegas. E eles, na ânsia de entregar resultado satisfatório, no sentido de, fiquei satisfeita, Sim. Acabam exagerando, tá? Então, pelo menos 1 centímetro de pequeno lábio a gente precisa ter, meninas. Não dá para ficar sem, a gente não foi feita para ficar sem. Uhum. Já que a doutora falou sobre a segunda cirurgia, às vezes é necessário fazer um reparo? Ou geralmente essa cirurgia apenas em uma cirurgia já resolve o problema? É uma cirurgia que tem bem pouco reop, assim, retoque, enfim, né? Tem outras cirurgias plásticas que têm uma chance maior. Agora, a cirurgia íntima, normalmente, com uma cirurgia, a paciente já fica bem satisfeita, não tem retoque, nada. É muito, muito, muito raro, mas por vezes quando abre algum pontinho, daí sim, né? Ou tem algum hematoma, então essas são as complicações. Um hematoma, aí o hematoma vai ter que drenar, no lugar onde aquele drena, vai acabar abrindo um ponto, depois tem que voltar a fechar. Ou abrir um ponto por excesso ou por falta de cuidado do pós-operatório, até eu diria, ou porque a paciente era tabagista. Então, tem algumas situações que sim, a gente tem pontinhos que abrem, ou a paciente é muito gordinha, tem muito atrito, tá? Então, nesses casos, a gente acaba tendo que refazer os pontinhos, assim. Mas aí, normalmente, se refazer os pontinhos, mesmo que a paciente tenha tido necessidade inicial de fazer num hospital, esses pontinhos para um retoque, a gente consegue fazer no consultório, porque é simples, é pequeno. Aqui tem uma pergunta bem interessante também. Ela perguntou se é possível fazer a retirada de pele na parte de baixo da vagina, próximo ao ânus. Sim, sabe que, não sei se é isso que ela se refere, mas até
Eu passei por uma situação há bem pouco tempo. A paciente voltou há poucos dias até, que agora faz um mês de pós-operatório. A paciente, ela tinha uma pele toda estriada na porção final do glúteo, já chegando próximo da região íntima. Então, quando ela ficava na posição ginecológica, a parte inferior do bumbum dela, que é a parte que ficava toda, a pele estava toda estriada, como se fosse uma grande estria. Era uma pele flácida e não era bonita esteticamente. E aí a gente conversou e ela tinha colocado polímeros, são aqueles PMA. isso, aqueles preenchedores. Isso aqui foi colocado na porção superior do bumbum, mas desceu para a porção inferior do bumbum e alargou o tecido. Então não estava legal. O que a gente fez? A gente fez um recorte, retirou a pele, retirou os polímeros da região. E a gente conseguiu um resultado bem legal, tá? Então, dependendo do caso, não sei se esse é o caso de quem perguntou, né? Mas dependendo do caso, sim, é possível. Uhum. Perguntaram também se é possível fazer enxertia junto com a redução dos lábios, dos pequenos lábios. Sim, sim, sim. Que é isso que a gente estava conversando antes, né? Que tem vezes que eu faço várias cirurgias numa cirurgia só. Então, por isso que eu não gosto de chamar de ninfoplastia, eu gosto de chamar de cirurgia íntima feminina. E aí eu vou descrever tudo que essa paciente precisa. Ela, por vezes, precisa, então, reduzir os pequenos lábios, ela precisa tratar o capuz clitoriano, ela precisa de um lifting de clitóris, ela precisa de uma lipoenxertia de grandes lábios, e isso tudo a gente faz no mesmo procedimento. Uhum. Doutora, o nosso tempo está quase acabando, o reloginho ele já começou a contar para finalizar a live, né? Que geralmente dá 2 minutos antes de terminar, ele começa a Tá. contar. Eu queria saber se a doutora queria falar mais alguma coisa sobre a cirurgia íntima ou sobre os procedimentos. Eu vi que tem várias perguntas que eu não consegui responder. Eu quero me colocar à disposição para as tuas seguidoras que ainda não são minhas, se quiserem me chamar. As que já são também, óbvio, né? Mas a maioria já sabe. Mas se quiserem me chamar, eu respondo e vou esclarecendo as dúvidas ao longo da semana ou conforme as dúvidas forem surgindo, tá? Obrigada, Mari, mais uma vez. Eu espero que a gente ajude cada vez mais as mulheres, porque muitas ainda têm dificuldade de chegar no consultório. Isso é uma pena, porque diversas contam que depois a vida delas mudou e é uma cirurgia que ninguém vê, mas que as pessoas sentem muita mudança de vida. Então, meninas, não deixem de procurar, tá? Vale a pena, é uma cirurgia relativamente simples, só não pode ser feita de uma maneira inadequada. Mas é isso aí. Uhum. Obrigada, doutora. Obrigada por ter aceito o convite para participar dessa live tão especial. E até a próxima. Isso, e aí, só então complementando para quem quiser colaborar, né, Mari, para tua mãe, né? Uhum. O Pix tá pequenininho na arte da live para quem quiser contribuir, tá bom? Hoje tá quase acabando, 10 segundos. Então, tá. Um beijo, tchau, boa noite. Obrigada a todo mundo que Boa participou. noite.